Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o sommelier Evandro Segato e aqui no canal do Vinho e Música Club, a partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de vídeos que nós chamamos de Quiz do Vinho do Além da Taça. Além da Taça, para quem não sabe, é o nosso curso de vinho, um curso bem completo. Aqui na descrição eu estou deixando o link para vocês conhecerem. Inclusive, vocês podem ter uma aula grátis para conhecer melhor o curso. Mas essa série de vídeos, que essa é a primeira, serão perguntas simples, algumas um pouco mais aprofundadas, sobre vinho. Para que a gente possa não só testar o conhecimento, porque o objetivo não é só testar, é nós cada vez aprendermos mais. E sempre eu vou dar uma explicação com uma abordagem diferente. Então, por mais que você saiba, sempre ouvir a explicação é legal. Nós vamos fazer dois formatos. Um como o de hoje, onde vai ser uma pergunta de múltipla escolha, e alguns eu vou colocar um tema e vocês vão no final escolher, que vão aparecer aqui aqui em cima duas opções de dois outros vídeos. Um está certo, o outro está errado. Vocês escolhem e podem assistir os dois e vão ver a abordagem do porquê que está certo e o porquê que está errado. Então a ideia é a gente se divertir um pouquinho com o vinho e se aprender de uma forma rápida. E hoje eu separei uma pergunta simples, mas que a gente sempre tem que prestar atenção, que é sobre degustação. Qual a primeira etapa na degustação do vinho? É a análise visual, a análise gustativa, a análise olfativa ou a análise da taça? Então, falando em degustação de vinho, qual que é a primeira etapa? Análise visual, análise gustativa, análise olfativa ou análise da taça? Tenho certeza que a maioria de vocês sabe a resposta, mas é bom a gente sempre explicar todas elas. E a resposta é a análise visual. Quando nós vamos degustar um vinho, nós pegamos a taça e a primeira coisa que nós olhamos é o próprio vinho. Eu estou sem taça de vinho aqui hoje, mas vocês podem imaginar como o rapaz aí da foto. Nós vamos olhar o vinho, fazer a primeira análise, o primeiro contato que nós temos com o vinho é o contato visual, onde nós vamos ver várias características e o vinho vai poder já trazer várias informações para nós, como corpo. Primeira coisa que a gente vai saber é que tipo de vinho que é, se é um vinho branco, tinto ou rosé. Depois nós vamos pela transparência dele, nós vamos já ter uma ideia de estrutura e de corpo daquele vinho. Através das lágrimas, a gente tem uma ideia, uma noção se aquele vinho ele é um pouco mais alcoólico ou não. Quando as lágrimas escorrem rapidamente, isso denota a alcoolicidade, apesar de que isso não é uma coisa que nós podemos taxar, porque depende muito de como aquela taça foi lavada. Se às vezes tem um pouco sobrou sabão, não enxagou direito a taça, ela pode nem ter lágrimas, mas é um indicativo de doçura e de álcool. Essa é a primeira análise. Então, respondendo à pergunta, a primeira etapa da degustação do vinho é a análise visual. A letra D, análise da taça, é uma brincadeira, não tem nada a ver, não faz parte da análise da etapa da degustação. Acabou a etapa da análise visual, nós vamos para a olfativa, que é a letra C, onde nós vamos cheirar o vinho, sentir os aromas, tentar descobrir quais os aromas que aquele vinho está oferecendo. Se ele é bastante aromático, se ele é um vinho que ainda está fechado, quais as frutas que ele está soltando os aromas, a condição que aquela fruta está. Então vamos dizer assim, um vinho tinto, nós sempre vamos buscar frutas vermelhas. O vinho branco, nós sempre vamos procurar frutas brancas. Então vamos supor que no vinho tinto nós estamos sentindo aromas de morango, de amora, de framboesa. Essa é a primeira fase da análise olfativa. Aí a segunda é ver quais as condições que estão aquelas frutas. Se é uma fruta fresca, se é uma fruta já madura, ou se é aquela fruta já que está adocicada, quase que em compota. Você consegue perceber isso tanto na análise olfativa quanto na gustativa, que é a terceira etapa, que é quando nós vamos degustar o vinho. Então, isso no nosso curso Além da Taça tem discriminado
etapa por etapa, como que você percebe esses aromas, como você percebe esses sabores, como se faz cada etapa dessas análises. Como eu disse, esse treino é para sempre, ou seja, não existe aquela pessoa que sabe tudo, que nasceu sabendo que tem um nariz mágico. Não, tudo isso é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica, mais apto você fica para poder perceber os aromas e os sabores e todas as características desse vinho. Ok? Amanhã tem outro quiz aqui. Um abraço.